A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um que vai ouvir essa experiência, esse recado da parte do Senhor. Quem vos cumprimenta, tua irmã em Cristo, Solange Souza, do Ministério Edificar. Eu estou aqui com a irmã Thalia e nós estamos aqui para fazer essa gravação dessa experiência que houve recentemente, que aconteceu em Brasília. E foi no dia 29, de março, agora de 2021. Lá em Brasília aconteceu na casa do nosso amigo, irmão em Cristo, nosso irmão Gleidson, e a nossa amiga, a esposa dele, a irmã Vanessa. O irmão Gleidson, a irmã Vanessa, aconteceu lá no apartamento deles. E tem algumas coisas que eu estou aqui com a irmã Thalia, algumas peculiaridades, dessa experiência que eu quero estar... Como eu sei que a irmã Thalia é muito esquecida, eu sei que o recado está bem recente, mas possa ter algum detalhe, que ela passe despercebido ou não coloque na ordem. Então, a maioria das coisas que o Senhor mostrou, a serva do Senhor escreveu. Por quê? Para a gente poder ser, como que digo, fiel, Fiel ao que o Senhor falou, sem aumentar, mas também sem diminuir. Até mesmo no uso das palavras, assim, vamos procurar ser bastante fiéis naquilo que o Senhor falou. E eu vou estar aqui com a irmã Thalia. Paz do Senhor, irmã Thalia. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, pode ficar à vontade. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor para todos. Aqui quem fala é a irmã Thalia, do Ministério Edificar João Pessoa. Bom, meus irmãos, eu louvo a Deus, que o Senhor me concedeu mais uma experiência com Ele, para ser um canal, também para o povo dele. E eu já quero convidar você neste momento a pegar a tua Bíblia. Deixarei uma palavra que o Senhor me deu como confirmação da experiência, de tudo que Ele mostrou. Então pega a tua Bíblia e abre ela no Evangelho de São Mateus, o capítulo 24, aonde nós iremos meditar na palavra do Senhor. Essa experiência, como a irmã Solange já citou, aconteceu no dia 29, na casa do irmão Gleidson e da irmã Vanessa, em Brasília. Porém, o primeiro aviso que o Senhor deu que iria acontecer foi na casa do irmão Cristiano e irmã Maria. Deu um branco aqui agora o nome do irmão. A casa do irmão Cris e da irmã Maria. Estávamos fazendo um culto, não foi lá pela manhã, e eu relatei para eles que pela madrugada o Senhor me dava uma visão. E nessa visão eu via um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, chegando até mim e falando que por aqueles dias iria me dar uma experiência, porém que primeiramente iria me quebrar, me tornar em pó. E quando ele falou isso, eu me senti como pó, como em outra experiência. Não me lembro se cheguei a relatar aqui no canal, mas na igreja eu me lembro que eu falei. E ele falava que seria necessário primeiro me quebrar. E naquele dia eu até compartilhei com o irmão Cris, com os irmãos que estavam ali. E esse foi o primeiro aviso de Deus. Isso em São Paulo, Em São Paulo. Estava de volta, De volta. Em São Paulo. Aí, quando chegamos em Brasília, Chegamos em Brasília e aconteceu o congresso lá. E no dia 28, o Senhor também, novamente, deu o segundo aviso. No terceiro, porque o segundo o Senhor falou comigo de madrugada. Ah, sim. Não sei se você se lembra. A gente vai falando aqui, meus irmãos, conforme a gente for lembrando, para poder não perder os detalhes. Foi numa madrugada, assim, que nós chegamos em Brasília, acho que no outro dia. O Senhor falava comigo que estava arrancando aquela enfermidade que o inimigo tinha lançado. Sim. E falava, e este vaso, ainda esta madrugada eu tocarei, e será necessário padecer 3 dias com a enfermidade e ser afligida, porque é como as dores de parto. Porque quando o Senhor vai dar algo espiritual para a gente, nunca é assim,
sem sentir dor. Como o próprio Paulo vai dizer, né? Tem gente que pensa, que coisa linda, bonita, mas há Vai ser gerado algo, então requer as dores de parto primeiro. Para ser gerado algo. E pronto, a partir daquela madrugada você ficou 3 dias sentindo dores. Foi. E ainda teve um ataque do inimigo, né? Sim. Lá na casa da irmã Sandra, com o irmão Anastácio ali já em Brasília. Eu estou tentando ir me lembrando por ordem, né? E depois ainda teve ali, quando de fato aconteceu, e um dia antes você vai contar agora, né? O que Deus te mostrou, o bastidor que aconteceu ali na casa do irmão Gleice e da irmã Vanessa, que a gente passou a tarde toda ali em oração e eles puderam participar conosco disso. Agora você pode contar o recado que foi um dia antes da experiência. Bom, aí no dia 28, em seguida a gente lê a palavra, meus irmãos. No dia 28, o Senhor falou comigo pela madrugada. Primeiro foi em sonho. Eu tive um sonho e nesse sonho eu estava na minha casa, em João Pessoa, e eu chegava, entrava. E quando eu entrava, eu já tinha a sensação que devia entrar no meu quarto, pois havia alguém ali me esperando. E nisso, eu passava pelos meus pais e ia para o meu quarto. Quando eu entrei no meu quarto, eu vi um homem dentro do meu quarto e ele olhava para mim e apontava, sinalizava com a mão para mim olhar para minha cama. E quando eu olhava, tinha um pergaminho em cima da minha cama e ele estava fechado, selado. E eu olhava assim e eu entendia que era para me pegar e abrir aquele pergaminho. Quando eu abri, aí havia umas coisas escritas lá, que era ele relatando, estava escrito que o Senhor iria me dar uma experiência. O Senhor iria me dar uma experiência e que era para eu se preparar, pois nessa experiência haveria um diferencial, seria superior às outras. Estava escrito isso. E então eu tive esse sonho e me despertei. Quando o sonho terminou, quando eu terminei de ler a carta, eu me despertei. Naquele momento eu estava dormindo, me despertei. E eu tive uma visão. Eu estava ainda meio assim, com sono, mas estava claro para mim que era uma visão, que não era mais sonho, era uma visão. E eu vi uma pombinha branca voando sobre o quarto onde a gente estava, e ela chegava bem perto de mim. Quando chegava perto de mim, eu escutava uma voz saindo dela, daquela pombinha branca. E ela falava assim: foi o mensageiro Gabriel quem te enviou a carta. Estava se referindo à carta que eu vi no sonho. E aí já era em visão, né? Já era em visão. Sim. E ele falava assim, achei muito interessante porque era uma pombinha branca e saía uma voz saía dela e falava: foi o mensageiro Gabriel que te enviou aquela carta. A carta do sonho. A carta do sonho. Irmã Thalia, e é interessante que agora já me veio à memória uma passagem bíblica de quando Jesus se batizou. Sim. E a pombinha branca desce do céu e sai uma voz. Sim. Então tem uma base totalmente para isso. Eu não planejei de lembrar desse versículo agora, mas quando você falou, me veio à memória nitidamente quando Jesus sai do batismo e o céu se abre, desce a pombinha branca, que era o Espírito Santo, e Deus fala com ele através, né? É interessante os mistérios de Deus. Pode falar, continuar. E ela falava isso. E eu fiquei pensando, então Deus vai me dar uma experiência. Quando foi no outro dia, me acordei, escrevi e mandei para a irmã Solange. E a gente tinha um almoço marcado, né? Na casa do irmão Gleidson. Sim, tinha um almoço marcado. E eu fiquei tentando entender que a irmã Solange também. Mas vai acontecer. O dia que era provável acontecer, pensamos que seria nos dias do congresso. Inclusive, a irmã Solange tinha pensado assim: prega no último dia, porque se acontecer a experiência, você já conta a experiência e prega. Sendo que acabou que eu preguei no primeiro dia, o pastor pregou no segundo e a irmã Solange pregou no terceiro. E a experiência não aconteceu. E a irmã Solange me chamou e disse: irmã Thalia, me conte de novo a visão. Como foi que Deus falou? Porque a experiência ainda não aconteceu. É porque aí entra a parte da responsabilidade, Sim. porque o que Deus havia falado com você em São Paulo,
era que ia haver uma experiência, não disse quando. Quando Deus falou comigo em Brasília, já falou que você primeiro ia padecer 3 dias com dores, para poder gerar a experiência. Mas também não disse quando, só que estava perto. E aí no dia 28, Deus te dá um sonho e em seguida uma visão, dizendo que dentro de um dia isso ia acontecer. Só que aquele dia se findou para nós. E não tinha acontecido. Então a gente ficou com uma preocupação muito grande. Ao mesmo tempo que a gente sabia que não era coisa da carne ou do espírito do engano, porque Deus já havia falado 3 vezes, né? E foi corroborando ali o que ele estava falando, foi dando todos os sinais. Porém, eu falava, precisamos ter responsabilidade de entender o que Deus falou para a gente não estar criando coisa aqui. Isso me gerou uma preocupação. E eu falei, não, bom, o dia hoje se findou, não faz sentido. Tem certeza que a pombinha e o pergaminho falou essa data? Tem certeza que hora que falou? E a gente ficou naquela. E não, vamos orar ao Senhor, a gente precisa entender. E eu me lembro que eu até comentei assim, eu lembrei do livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas. Deixa eu pegar o versículo aqui. Pega aí, irmã, tá ali o versículo para a gente ler. É Gênesis capítulo 1. Capítulo 1 está escrito no versículo 5, que fala que Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, quando ele faz a divisão, né? E diz, e foi a tarde e a manhã, depois da tarde, no outro dia, né? Para nós, o dia 1. E aí, quando a gente vai ler no versículo 8, diz também, Deus chamou a expansão céus e foi a tarde e amanhã, o dia 2. Então, a gente conta um dia como meia-noite começa, amanhece, é primeiro a manhã e depois a tarde, e um pedaço da noite, né? E Deus conta a tarde como o início do dia, a noite fica no meio e amanhã como o final do dia. Aí eu falei, só faz esse sentido. Me veio esse versículo à memória, e foi a tarde, manhã, o dia seguinte. Eu falei, então, até o final da manhã do dia 29 deve acontecer. E exatamente, para a glória de Deus, ela aconteceu ali no final da manhã, né? Isso exatamente no final daquele dia, segundo a palavra. Eu fiquei bem maravilhada, porque querendo ou não, a gente sabe que as coisas de Deus a gente precisa avaliar, entender desde uma ótica espiritual, né, irmã Thalia? Irmã Thalia vai contar da visão ainda, para começar a ler o texto? Pronto, irmã Thalia vai contar da visão e ler a palavra em seguida. Então, tá, meus irmãos. Então, ficou nessa preocupação. A irmã Solange ficou bastante preocupada. Eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito. Eu não fiquei preocupada na mesma intensidade, embora eu compreendo o motivo da preocupação dela, né? Porque as coisas de Deus não são brincadeira para estar dizendo Deus falou, Deus disse que vai fazer e no final não acontecer. E eu não fiquei na mesma intensidade. Eu fiquei tentando entender. Não, peraí, Deus falou. Porque, meus irmãos, às vezes não. A lógica de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus é diferente da nossa. Se na nossa matemática 1 mais 1 é 2, na de Deus 1 mais 1 é quanto Ele quiser. E eu fiquei, Deus, por favor, Senhor, abra minha mente para mim entender com que lógica o Senhor está trabalhando, porque, Senhor, minha mente carnal não compreende das coisas espirituais, então eu preciso ter uma mente de Cristo para compreender. E eu fiquei assim me perguntando, tentando entender a lógica que Deus estava querendo trabalhar, agir. E a gente foi para casa do irmão Gleidson, da irmã Vanessa. Chegamos lá, né, ia ver o almoço. A irmã Solange precisou sair para resolver, colocar um acessório no carro, né? E ela precisou ir lá resolver essa questão. Então, isso foi o início da experiência. Então, agora vamos ler a palavra que o Senhor deu para confirmar as revelações e, em seguida, já dou início em si, né? Depois que o Senhor me arrebatou. Então, abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 10, a partir do 10, que diz assim:
Depois que for contando da experiência, os irmãos vão entender que esse versículo se encaixa perfeitamente com o que Deus revelou, com o que Deus mostrou. Mateus 24, versículo 10, que diz: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, o versículo mesmo para a gente focar e meditar é o 10 e 11, né? Que nesse tempo muitos serão escandalizados, uns vão trair uns aos outros se aborrecerão, vai surgir muito falso profeta, vão enganar a muitos. Na verdade, é isso que a palavra diz e é isso que nós estamos vivendo atualmente. É isso que nós estamos vivendo nestes dias atuais. Amém? Então, guarda essa palavra no teu coração e eu já vou dar início à experiência, como aconteceu a segunda parte, né? Eu contei a introdução, agora vou contar como aconteceu. Amém, meus irmãos? Peço a você que fique com o teu pensamento ligado no Senhor, porque talvez tem pessoas que escutam, mas escutam sem estar no Espírito e às vezes não compreende. Essa experiência, o Senhor revelou algumas pessoas, mostrou algumas pessoas e por ordem de Deus, algumas eu não vou dizer o nome. Então, essas pessoas que eu não vou dizer o nome, porque Deus não permitiu, Deus não deu ordem para falar, então você precisa estar no Espírito para saber, para o Espírito te revelar de quem o Senhor está falando. Entendeu? Tem pessoas que, irmã Thalia, preciso dar o nome. Deus trabalha assim, expondo, dando nome. Não. Quem disse que Deus tem que trabalhar dessa forma? Deus trabalha do jeito que Ele quer. Se Deus mandar expor o nome, eu falo. Não tem problema nenhum eu falar. Mas se Deus não falar, dizer não diga o nome, não irei dizer. E você precisa estar no Espírito, conectado no Espírito, para saber do que se trata, de quem Deus está falando, como um exercício espiritual, para você desenvolver os teus sentidos espirituais. Amém? Então fica com o teu pensamento ligado no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, como eu falei, eu fiquei na casa da irmã Vanessa e do irmão Gleidson, eu, a irmã Mel, a filha da irmã Solange, e a irmã Vanessa. E a irmã Solange foi resolver uma questão pessoal lá fora, na cidade. E nisso, a gente tava ali conversamos um pouco, e depois me veio na minha mente, né? Aí eu tinha uma sacada, né? Tem uma sacada no apartamento da irmã Vanessa. E eu fui pra lá e fiquei pensando, meu Deus, quando é que vai acontecer essa experiência, Senhor? Me ajude a entender, Senhor. E eu fiquei ali fiquei na sacada do apartamento e fiquei orando a Deus. E a irmã Mel estava um pouquinho atrás de mim, sentada, e tinha uma vista legal ali, né? Eu fiquei olhando e orando a Deus em pensamento, perguntando ao Senhor a respeito da experiência. Então, houve um momento que minha vista começou a escurecer, devagar, não rápido. Foi escurecendo e eu na hora eu falei assim, irmã Mel, minha vista está escurecendo. E eu falei aquilo, ela
não deu, assim, não acreditou muito, porque pensou, como assim? Acho que ela tá brincando comigo. Aí eu falei de novo, minha vista foi escurecendo aos poucos. Aí eu repeti de novo, irmã Mel, minha vista tá escurecendo. Aí ela falou assim, irmã Thalia, você tá brincando comigo? Aí eu falei, não, quando eu disse isso, foi totalmente, eu já não estava enxergando mais nada. Eu falei, irmã Mel, eu não tô enxergando, tá tudo escuro, eu não tô enxergando nada. Aí ela se levantou, eu escutei quando ela se levantou, se aproximou de mim. E nisso ela falou, mas tu não tá enxergando nada? Quando ela falou isso, eu senti assim uma mão entrando dentro de mim na hora, naquele momento. Aquela mão entrou e arrancava assim o espírito do meu corpo. Aí eu já não estava enxergando mais nada, mas eu senti quando aquela mão tirou, arrancou o espírito do meu corpo e eu caí no chão, fiquei ali como morta. E me deu assim, não entendo, não sei porquê, mas dessa vez eu senti assim de início um temor, um medo, achando que eu de fato havia morrido e não voltaria mais para a Terra. Eu só passava isso na minha mente. Mas aí então veio aquele medo, aquele o que tá acontecendo, Senhor? O que é que tá acontecendo? Porque eu não esperava que a experiência fosse acontecer ali naquele momento. E nisso, quando a mão vinha, entrava dentro de mim, arrancava o espírito, veio aquele medo. Mas aí depois eu escutei a voz, não sei nem se pode dizer do Senhor, mas do anjo falando comigo. Sim, do anjo, porque agora foi com o anjo, né? A experiência. Sim. Então, Aí nisso eu escutei a voz do anjo e nessa experiência específica, como havia, né, como eu citei no início, que iria haver um diferencial, foi a primeira experiência que não foi o Senhor Jesus, mas foi o mensageiro, o anjo Gabriel, que foi me guiando do início ao fim. E ele falava comigo que havia sido enviado pelo Senhor para entregar mensagens do reino de Deus nessa experiência. E depois que eu ouvi ele falando isso comigo, me trouxe paz, me trouxe segurança, aquele sentimento de medo foi embora e algo interessante era que o meu espírito já não estava mais no corpo. Aí o medo que eu citei, já depois que eu ouvi a voz dele e vi aquele varão alto vindo em minha direção. Quantos metros tem esse poste aí da frente, irmã Solange? eu não entendo de metro, mas eu acho que tem uns 10. Por aí, uns 10 metros, muito alto. E ele vinha em direção a mim e falava, eu fui enviado para entregar a mensagem do reino para você. E quando ele falou isso, o medo foi embora. E eu já me senti uma paz, como a Bíblia diz, né? A paz que excede todo o entendimento. Já senti uma leveza ali naquele momento, depois que eu ouvi a voz do anjo Gabriel falando comigo. E, meus irmãos, eu fiquei muito maravilhada, porque, mas você, em outra experiência, não foi Jesus que foi com você? Foi, mas o reino espiritual é muita maravilha que acontece. Então, assim como eu fiquei admirada, maravilhada, quando o Senhor falou na experiência que teve no Rio de Janeiro, que Ele mesmo iria comigo, nessa também eu fiquei, porque eu estava vendo ali o anjo Gabriel na minha frente. E eu, na hora, eu pensei assim, quando eu voltar, eu vou dizer aos irmãos, relatar detalhe por detalhe como ele era, a formosura dele. E quando eu pensei isso, na mesma hora, ele falou, não,
o Senhor não te deu permissão para relatar minha formosura, os detalhes. Nossa. Então, os irmãos vai ficar um pouco na curiosidade. E eu realmente fiquei assim, meu Deus do céu, que tremendo. Sempre o Senhor tem algo diferente para dar, para revelar para o seu povo. Então, meus irmãos, depois que eu vi, né, ali o mensageiro, o anjo Gabriel ali na minha frente, ele levou o meu espírito, era como um imã. Ele ia diante de mim e meu espírito estava indo atrás dele. E eu fui direcionada por ele até uma sala. E quando a gente entrou nessa sala, era enorme, gigante, muito, muito, muito grande era. E eu olhava assim e via muitos, inúmeros pergaminhos que tinham ali dentro. E ele falou comigo nesse momento que isso que fez, o anjo Gabriel falou comigo que o que eu estava vendo, aquela sala, era o lugar onde se guardava os recados do Senhor para os habitantes, para o povo aqui na terra. E quando ele falou isso comigo, eu vi anjos que entravam, anjos que saíam com pergaminhos para entregar recados de Deus para o povo. E havia uma separação nessa sala, uma parte com recados que ainda não havia sido entregues e outra parte com recados que já haviam sido entregues para o povo. E ele falou também assim que quando eu voltasse era para mim relatar sem diminuir o que ele iria mostrar, né, daquele momento em diante. E ele ia diante de mim e fomos direcionados a uma parte. Ele pegou um pergaminho, o primeiro pergaminho ele pegou e ele entregava assim na minha mão para eu abrir. E o primeiro pergaminho, quando eu abri, estava escrito em outro idioma. Eu não conseguia entender, mas quando eu abri, o anjo Gabriel falava e fazia eu entender o que estava escrito naquele outro idioma. E eu olhei aquele recado. O primeiro recado era para uma irmã aqui da igreja. Eu lia ele como eu relatei. Pode falar. Pode falar o nome da irmã. Se for o meu recado, pode falar. Eu dou autorização para falar o meu nome. O primeiro recado naquele pergaminho era para a irmã Solange. E como eu disse, estava em outro idioma. Porém, ele falava. E quando ele falava, eu olhava e começava a entender o que estava escrito. Minha mente era aberta para entender o que estava escrito. Esse foi o primeiro pergaminho que ele me entregou. Depois de tudo que eu li naquele pergaminho, ele falava que tudo que ele mostrasse ali, ele iria fazer com que eu lembrasse de tudo quando eu voltasse. Como a irmã Solange falou no início, eu tenho uma mente muito esquecida e realmente tenho uma mente muito ruim para decorar alguns recados do Senhor. Porém, foi um mistério realmente, porque quando eu voltei, eu lembrava claramente cada ponto e cada vírgula que havia escrito no pergaminho que estava escrito ali. E eu ia escrevendo tudo que Deus mostrou. E algumas partes que eu ficava assim, será que realmente é isso? Ou eu estou lembrando demais ou minha mente está produzindo? Porque no fundo você... No fundo, eu vi que você ficou com medo, porque foi um recado um tanto pesado. Porque eu estou falando basicamente do primeiro e do segundo pergaminho. O primeiro pergaminho foi para mim, certo? Uhum. O segundo para a igreja. E tinha recados pesados, tanto para mim como para a igreja. Então, você temeu, não, mas será que Deus falou isso mesmo? Aí, quando você pediu confirmação ao Senhor, eu fiquei maravilhada, porque Deus deu agora uma visão da mesma coisa que havia mostrado no arrebatamento. Foi. Né? Quando eu estava escrevendo, eu fiquei, será que é isso mesmo, meu Deus?
que eu vi escrito e eu, Senhor, por favor, me dá uma confirmação que eu não estou aumentando, que eu não estou diminuindo. Meu problema era aumentar. E o Senhor, na hora, me dava uma visão. Do jeito que eu vi no arrebatamento, na experiência, o Senhor me dava uma visão e me mostrava igual, conforme. E quando eu olhava, estava escrito da mesma maneira. Eu posso fazer mais um comentário? Pode. Então, vamos lá. Fiquei achando interessante o que o anjo Gabriel falava. Esses recados você não pode diminuir, que vai ser te mostrado daqui para frente. Porque não teve autorização para dar detalhes como ele era, mas sim, dos recados ele fala para não diminuir. Porque são recados um tanto pesado e até para algumas pessoas que ainda vai ser falado aqui nessa gravação, né? E eu acredito que você temeu pelas outras pessoas, por mim, porque foi pela primeira vez numa experiência que Deus autorizou citar o nome de uma pessoa. Sim. Né? Aí por isso que ele fala não diminuir, porque ele sabia que você ia temer. Então vocês que estão ouvindo já sabem que nessa experiência vai ter um nome citado. E é outra coisa que eu quero dizer. Eu quero, porque em Brasília o Senhor falou algo comigo, que eu falasse o que fosse para promover edificação. Então eu automaticamente quero fazer um comentário a respeito do meu recado, certo? Ainda que alguém possa dizer, nossa, a gente se expõe, mas a gente está aprendendo com o Senhor que evangelho é isso. Evangelho é isso. Irmã Solange, isso não te constrange? Muito. Se dizer que a gente fica na nossa zona de conforto é mentira. Mas o irmão Gleidson e a irmã Vanessa estavam comigo, como também a irmã Marina, minha filha, você. E sempre quando Deus fala que vai haver uma experiência, eu faço um pedido para o Senhor. Eu apresento meu pedido. E já teve várias situações. Normalmente eu faço meu pedido e não mostro para você. Normalmente é isso que acontece. Mas eu fiz a minha lista de pedido também para essa experiência. Para algumas coisas para a igreja. E para a minha vida, eu escrevi isso e eu comentei. Eu me recordo que eu comentei com o irmão Gleidson, com a irmã Vanessa. E acredito que com a irmã Marina também. Eles, quando ouvirem essa experiência, eles vão lembrar e provavelmente eles vão comentar aí. Eu falei assim, Senhor, olha bem. O Senhor sempre fala aos poucos o que a gente está precisando ser moldado. Mas para que a gente saia da olaria logo, então eu quero dizer para o Senhor expor tudo de uma vez, o que ainda tem em mim, que precisa ser mudado, transformado. E eu comecei a dizer, Senhor, em algum momento eu já detectei em mim orgulho. Em algum momento eu já detectei em mim egoísmo, em algum momento eu já detectei em mim... E eu fui falando, já detectei avareza, já detectei que ainda tem malícia lá de trás do mundo e fui falando as coisas que eu havia detectado. E eu falei assim, Senhor, fala logo tudo de uma vez. E eu falei isso e eu fiquei com medo, porque a verdade é que quando viesse a resposta, ia ser uma resposta dura de se ouvir. Mas foi exatamente isso que o Senhor falou, coisas que ainda tem, que precisa se trabalhar. O Senhor falou que ainda tem esse tipo de coisa que precisa ser trabalhado em nossa vida. E eu estou deixando claro aqui para as pessoas que acompanham não pensar assim, não, é diferente. Não é. O trabalho de Deus, o molde do Senhor na vida da gente precisa ser igual, tanto para a membresia como para a liderança e todos de um modo geral. Isso nos descentraliza, nos tira da zona de conforto, faz a gente entrar em crise espiritual, a verdade é essa. Mas foi esse o recado que o Senhor falou de uma forma resumida. Por isso que eu acredito que a serva do Senhor ia temer para falar isso para mim, porque eu estava dizendo lá e você estava arrebatada. Vamos expor logo tudo. E por mais que eu tivesse noção do doloroso que ia ser, mas eu ainda não tinha noção 100%. Foi mais doloroso quando eu recebi do que eu imaginei. Então eu estou falando para promover edificação para os irmãos que estão nesse processo de purificação, né? Então, se é para finalizar, se é para a gente ser moldado e chegar no céu, vamos aceitar o trabalhar do Senhor logo. Esse foi o recado do primeiro pergaminho. Eu estou autorizando falar, por isso que eu estou comentando a respeito desse. Pode continuar, irmã Thalia, com o segundo pergaminho. Então, meus irmãos, o primeiro pergaminho foi para a irmã Solange, né? Lembrando algo a ser falado também, né? Que é interessante porque quando as pessoas falam de liderança, existe uma coisa muito assim, liderança não pode se expor. A liderança, muitas das vezes, em algumas igrejas, é alguma coisa que nem pode ser tratada.
porque pensam que não, líder não precisa ser tratado, e entre muitas outras coisas, mas o moldar, o trabalhar do Senhor aqui, vou falar do Ministério Edificar, porque é onde eu congrego, vai do altar à porta, vai do pequeno ao grande. E, bom, o Senhor, o anjo do Senhor me entregou o segundo pergaminho. Esse já estava escrito no idioma mesmo que eu entendo, português, só esse que eu entendo. E já estava escrito em português mesmo esse. E eu abri e comecei a ler que era um pergaminho, um recado especificamente para a igreja de João Pessoa. E nesse pergaminho estava escrito, né, confirmando o batismo da irmã. Vale lembrar que tinha 6 pessoas, tem 6 pessoas orando para se preparando e orando para o batismo, para Deus confirmar o batismo quando estiverem 100% libertos. E Deus confirmou de uma pessoa, de uma irmã. Sim. E Deus estava confirmando o batismo de uma irmã para fazer esse batismo para que o adversário não viesse, né, armar o laço para derrubar o adversário. Já estava planejando isso. Então, para os planos de Satanás não acontecer, não ser cumprido, então Deus estava mandando batizar, também porque tinha uma unção para derramar sobre a vida dela depois do batismo, que tinha pressa em cumprir as promessas, em que ela viesse fazer a obra do Senhor. E depois que o Senhor falou isso, né, a respeito dessa irmã, dessa jovem do batismo, o Senhor também mandou um recado para a igreja de João Pessoa. E a irmã Solange está até aqui, né, com o papel aqui do lado. E acho que eu vou abrir para a senhora falar essa parte. Eu falo com mais ênfase, é isso? Amém. Achei bem interessante, porque quero deixar claro que Deus confirmou o batismo da irmã porque ela está liberta, aprovada pelo Senhor para o batismo. E os outros motivos é para que o inimigo não lançasse seta, né? Não conseguisse derrubar ela, e também porque Deus tem uma unção para derramar sobre a vida dela posteriormente, depois do batismo. Irmã Thalia escreveu o recado que o Senhor mandou para a igreja de João Pessoa. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão ouvir esse recado e vai dizer, nossa, essa igreja já está assim. Eu podia simplesmente omitir e não dizer. Mas para que os irmãos vejam como a nossa vida espiritual é como a bolsa de valores. É esta a comparação que eu faço hoje. Com um descuido, a igreja, meus irmãos, não está feita só da liderança. Está feita também das ovelhas, do rebanho em si. E a irmã Thalia escreveu o que estava escrito no pergaminho, que diz: ó amada e povo eleito, esse para a igreja, né? Paz, amor e misericórdia vos sejam multiplicados. Que saudades tenho da disposição que houve em vós no princípio. Que mais quereis que faça? Que mais quereis que opere em vosso meio? Por acaso os sinais que dei não é suficiente para provar que sou eu em vosso meio? Eu envio o verdadeiro pão que desceu do céu para vos alimentar. Não deixo o adversário fechar as portas deste lugar. Livro o meu povo, mostro os meus sinais e ainda sois um povo carnal. Veja bem. Que doloroso, mas não adianta a gente se isentar e dizer assim, não, eu não sou carnal não, é só os membros que é. Eu não sou carnal, não. Sim. Mas se eu congrego aqui, eu preciso incluir, porque o próprio Daniel, o profeta Daniel, como também Neemias, quando eles veem a situação do povo, embora eles não estivessem lá, eles não estavam lá, porque Daniel está na Babilônia. Neemias não está junto com o povo mais, ele está trabalhando para o rei num lugar bem distante. Então ele podia dizer, eu não tenho nada a ver com isso, não foi eu quem me corrompi. Mas quando ele sabia que ele pertencia ao povo de Deus, eles fizeram uma oração se incluindo. Eles estavam dentro. Quando a gente congrega no lugar, a gente precisa se incluir sim. E Deus chamou o povo de um povo carnal. Porque talvez quem chega aqui, vem de viagem e olha, vê um povo espiritual. Mas quem está aqui já de muito tempo e quem acompanhou todos os sinais que Deus deu aqui desde o início,
ver um povo carnal, porque pela quantidade de sinais era para estar num nível espiritual bem maior. Aí Deus diz: poucos encontrei com disposição para ser moldado. Quantos sentam comigo na minha mesa, mas são mentirosos, hipócritas, cegos e surdos espiritualmente, meninos na fé. Se fossem espirituais, não ia necessitar que tratasse dessa forma. Um pouco aqui e um pouco ali, e ainda estáis sujos por dentro. É impossível, embora essa experiência possa ficar grande, mas é impossível a gente falar dessa experiência aqui, irmã Thalia, e não falar de um assunto que o Espírito Santo tem abordado aqui e a gente tem falado quase que diariamente no canal e na igreja. É interessante porque durante essa viagem, né, no carro, às vezes a gente estava lendo o livro de Coríntios, de 1 Coríntios, e eu falei muito com a irmã Solange. Eu sempre fiquei, depois que eu li, eu fiquei falando sempre com a irmã Solange. Você olha, você vê Paulo dizendo, nossa, igreja cheia de dom. Mas Paulo vai dizer assim, vocês ainda são meninos na fé quando vocês já deveriam ser mestres. Paulo chama ali a igreja de carnal porque havia coisas que já não deveriam existir mais na igreja, porém existia por conta da carnalidade. Embora era uma igreja completa nos dons, porém não significa nada. Exato. Não significa nada. E o próprio Deus tem nos impulsionado a falar muito disso. E por isso que eu falo, serve primeiro pra gente. Quem está de fora pode dizer, nossa, está num nível lá em cima. Mas quem está dentro, acompanhando todos os sinais que Deus deu desde o início, aí a gente vê, não, então era para estar um nível mais sim. A gente precisa saber disso. E é interessante, porque isso aqui trata diretamente de santificação interior, até mesmo as disciplinas daqui, das pessoas que têm sido disciplinadas. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhuma que foi disciplinada pela roupa, porque todas se encaixam dentro do padrão exterior da doutrina. Então, todas foram por dureza, por malícia, por... que mais? Exaltação, coisa desse tipo. Sim. Então, meus irmãos, veja que para entrar no céu é muito mais do que o exterior. É o exterior aliado 100% com o interior. Pronto, irmã Thalia, pode continuar. E então, né, o Senhor mandou esse recado para a igreja de João Pessoa e o Senhor falou a respeito de certa pessoa daqui da igreja, a qual o Senhor não permitiu também citar esse nome específico para não expor aqui no canal, mas o Senhor falou a respeito justamente da santificação interior, sobre a malícia que Deus disse, né, de certa pessoa aqui, que Deus estava contemplando a malícia no coração e é o momento de tratar isso. Verdade, essa malícia que Deus estava falando não é malícia de desejar mulheres. É a malícia de muitas das vezes a gente, eu quero explicar para edificar os que estão em casa, sim, não para sair em defesa ou cobertura, não. A gente está expondo aqui o recado da parte do Senhor, mas às vezes a gente precisa saber passar para vocês em casa adquirir alguma edificação com isso. Quando a gente se usa de determinadas situações para se favorecer. Foi essa malícia que Deus falava com essa pessoa, né? Sim. Depois que o Senhor falou isso a respeito desse irmão, então o anjo do Senhor falou a respeito de algo que Deus já havia falado aqui conosco, sobre o YouTube, né? Até mesmo a irmã Solange já chegou até aqui, eu já escutei algumas vezes ela falando que já estava sentindo no espírito que estava chegando o tempo de sair do YouTube, dessa ferramenta. E quando foi nessa experiência, eu escutei o anjo do Senhor, Gabriel, falando que o tempo chegou. O tempo de sair dessa ferramenta havia chegado. Então, o Senhor disse que o tempo de sair dessa ferramenta chegou. Deu uma palavra, né? Que está escrito no livro de Lucas, o capítulo 1, versículo 23. E quando ele deu a palavra, disse que... Lucas 1:23, não é isso? Sim, Lucas 1:23. Achei bonita a forma como que o anjo falava, né?
sobre sair da ferramenta. O tempo chegou de se retirar da ferramenta que o Todo-Poderoso vos colocou. Sim. Que ele já havia avisado no arrebatamento, avisou em sonho também, Sim. no Espírito, de várias formas. E agora ele avisa aqui. Lucas 1:23 diz assim: E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Essa palavra Deus até nos deu como base de uma outra situação. Outra situação. E então, ele falou, esse recado vai até mesmo, não somente para a igreja aqui de João Pessoa, que Deus tem tratado aqui, mas para você também aí. Porque muitas pessoas serviam, né, essa ferramenta serviu para resgatar vidas, mas para alguns não posso dizer nem tanto que foi para edificar, porque meio que a pessoa se tornou muito dependente do canal e não estava andando mais com suas próprias pernas. Então é tempo, como o Senhor falou, é tempo de amadurecer na fé, de criar estrutura. Pois Deus ele tem outro nível espiritual para a igreja dele. Interessante, né? Deus falando também aqui tem um outro nível espiritual para a igreja de João Pessoa. Isso nos alegra. Eu quero deixar claro aqui, porque o sair do YouTube que Deus está dizendo não vamos mais postar coisas. O que nós vamos postar é pagar as dívidas que nós temos do estudo, sim, dar os avisos finais e aí sim, aí a gente vai estar somente postando na rádio web da igreja. Sim, inclusive mais à frente o Senhor tornou a falar novamente que o tempo havia chegado e falava para a irmã Solange preparar com sabedoria a segunda estratégia que Deus havia dado. Qual é a segunda estratégia? A rádio. Então o Senhor mandou, né, sair do YouTube, do canal, o canal em si, Ministério Edificar, vai parar aqui no YouTube, porém Deus agora deu a permissão para iniciar com a rádio, para propagar as boas novas para o povo dele. Amém. É interessante a gente fazer um acréscimo aqui e falar, porque muita gente fica pronta, eu não vou mais poder entrar no YouTube. Não foi isso que Deus falou. É para a gente não postar, porque isso a gente já vem avisando no canal que ia chegar o tempo, chegou agora. E também as pessoas não querer colocar agora o povo de Deus em dois grupos. Ah, você está no YouTube, você posta coisa no YouTube, você não vai para o céu. Porque é do diabo. As pessoas, alguns, né, não são todos, mas muitas pessoas fazem essa divisão. Agora Deus falou com a irmã Solange, com a irmã Thalia, que é para se retirar do YouTube. Os pastores que não se retiraram não é de Deus. Não é isso que estamos falando. Estamos compartilhando com vocês um recado que o Senhor passou para nós. Inclusive porque no YouTube já tem se levantado falsos profetas demais. Apesar de que nós temos ciência que tem também os homens de Deus e as mulheres de Deus. Porém, como se tornou uma ferramenta que Satanás tem se utilizado muito dos falsos profetas, então Deus tem nos resguardado. Amém? Então, meus irmãos, o próximo ponto que o anjo do Senhor falou foi a respeito de reverência com a igreja. Não é que estávamos fazendo coisas, coisas pecaminosas dentro da igreja, pecado mesmo, assunto depravado. Não era isso. Porém, o Senhor falou nessa experiência que estava havendo falta de reverência, pois os irmãos estavam conversando assuntos seculares, falando assuntos seculares dentro do templo. E Deus falou que não se agrada disto, deixando claro que não é que estávamos chegando dentro da igreja falando perversidades. Não, nada disso. Às vezes, né, os irmãos chegam antes de iniciar o culto e acaba que vê outro irmão ali, né, e começam a conversar, coisas normais do dia a dia. Quando você vê alguém que faz tempo que você não vê a pessoa, você não coloca os assuntos em dia? Então, era isso. E o Senhor falou que toma isso como uma falta de reverência. E outro ponto também que Deus mandou que a gente viesse corrigir é que às vezes tem o estúdio, né, o escritório aqui ao lado da igreja. Em alguns momentos, eu e a irmã Solange queria ficar ali dentro do templo, na igreja, e a gente
pegava um colchonete e colocava lá dentro e a gente ficava lá em meditação, meditando na palavra, se preparando para o culto à noite, quando é dia de culto, tratando coisas espirituais. Mas o Senhor também tomou isso como uma falta de reverência. Não é que a gente estava fazendo da casa de Deus bagunça, como se fosse a casa da gente, não. Mas era algo mais para a gente ficar mais confortável ali dentro da igreja. Até porque isso era fora de horário de culto, fora de horário de oração, só para a gente meditar. Porém, Sim. quando a gente colocava ali o colchão, para a gente fazer isso sentada no colchão ou deitada, né? E o Senhor disse que não se agradava. Agora, irmã Thalia, traga o exemplo que Deus deu. Sim. Meu Deus, é tremendo, Jesus. E depois que o anjo do Senhor falou isso comigo, ele me levou em espírito num centro de Umbanda, terreiro, Sim. um terreiro de macumba, umbanda, quimbanda, enfim. Me levou em espírito nesse lugar, não sei em que cidade, em que país, mas me levou. E quando eu cheguei lá, o Senhor estava mostrando que, como a Bíblia diz, né? Às vezes os filhos das trevas têm mais prudência do que os da luz. E o Senhor me mostrava, através daquela visão ali, daquele local, a reverência que eles têm naquele lugar. Eu via eles entrando assim, inclinados, via um pai de santo sentado ali em uma cadeira, bem no meio, como rei, né? E aquelas pessoas que iam ali, não sei exatamente o que elas queriam fazer ali, mas uma coisa é certa, é errado? Mas vamos pegar como um exemplo a reverência que eles têm. Eles entravam assim, como se inclinando diante daquele pai de santo, como uma reverência. E outra coisa também que o anjo do Senhor falou comigo a respeito de assuntos. Assuntos que eles tratavam ali eram assuntos espirituais. Se é de Satanás, não importa nesse momento, porque o que Deus estava querendo mostrar é a reverência que eles têm para com o Deus dele. Não somente eles, né, os terreiros, mas também outras situações também. Como recentemente a gente foi visitar um local, uma igreja, e quando a gente entrou na igreja, para ver mesmo a parte assim, a arquitetura, o design, eu, a irmã Solange, a gente ficou encantada. Sim, sim. Encantada. Porque ali a gente não está julgando a parte espiritual, Sim. A gente está ali julgando a parte material. A gente não foi ali para dizer, tem tais erros espirituais. Não, a gente não foi para ver isso, para exalar isso, mas foi mesmo para ver o design do local, a arquitetura, como eles fizeram. É um templo muito conhecido aqui no Brasil. Uma réplica, né? Sim, sim. E quando a gente chegou lá, eu fiquei assim, meu Deus, a reverência. Final do culto, as pessoas iam lá com toda a reverência no altar, tocar no altar para fazer sua petição. E eu vi uma situação em que um senhor estava com um monte de papel, não sei de que aqueles papéis eram, mas o senhor pegou, espalhou assim no altar. Aí veio uma mulher que trabalha ali naquele local e chamou a atenção dele para ele recolher aqueles papéis ali e ficar de maneira organizada. As pessoas, eu vi assim uma reverência muito grande, uma organização também de que você olha assim realmente fica admirado, dá para ver como um exemplo ali. Sim, eu fiquei também maravilhada. E eu trouxe aquilo ali realmente como algo para se colocar mais aqui, porque aqui a gente já tem de certa forma, esse trabalho de incentivar isso, e agora Deus cobrando mais ainda. Sim. E eu voltei sim. Eu achei assim uma organização muito grande, do uniforme, igual eu lembrei de Salomão. Sim. Uniforme, até a forma de eles atender todos, pelo que eu vi ali, tratando todos de igual modo, do que eu vi. Entendeu? Então, para concluir esse recado, irmã Thalia, e passar para o próximo tópico. E outro ponto também dessa parte de falta de reverência foi que o Senhor também estava advertindo, né, para que os pais ensinassem seus filhos a ter reverência dentro do templo.
criança que não respeitam na hora do culto, fica conversando, fica andando, tem aquela desorganização ali que acaba tirando a atenção de quem está ao lado. Então, a reverência não é somente para os adultos, é para os pais começar também a trabalhar isso nas crianças. Já teve situação aqui, né, das crianças ficar querendo andar em toda hora, de 5 em 5 minutos, querer ir no banheiro, ficar falando, conversando. E aqui a gente já faz esse trabalho. A gente faz esse trabalho e Deus ainda está requerendo mais. Olha que interessante. Tomar água a cada 5 minutos não é necessário. Ir no banheiro a cada 5 minutos. E outra coisa, pais que levam brinquedos. E muitos fazem barulho ou que colocam, já vi aqui acontecer, não que pessoas congregam aqui, mas pessoas que vêm de fora, o pai e a mãe quer cultuar, mas ele não ensina o filho a cultuar, ele vai dar um celular na mão da criança, tira o volume, muitas vezes, outras vezes não, e põe a criança para ver desenho ali dentro da igreja. Eu fiquei chocada ali porque eu achei absurdo. Isso aconteceu sim aqui. Já aconteceu aqui já com pessoas que vieram, mais de uma, que vieram cultuar conosco. Então, meus irmãos, esses foram os pergaminhos que o anjo de Deus me entregou e me mostrou, e eu já compartilhei com os irmãos. E depois que terminei de ler o terceiro pergaminho, o anjo do Senhor, Gabriel, falou comigo que ele iria me acompanhar até o fim dessa experiência, ele iria até o fim comigo. E quando ele disse isso, ele tocou na minha mão direita e ele colocou uma chama de fogo. Essa chama de fogo não me causou dor, queimava, mas não me causava dor. E ele mandou que eu colocasse essa mão direita na região aqui do coração. E explicou por quê, para que nenhuma seta do inimigo viesse tocar no meu corpo para impedir. Porque algumas experiências já aconteceu de Satanás lançar uma seta ali, tentar impedir, interromper de alguma forma. Então ele ungia minhas mãos com aquele fogo e fazia com que eu colocasse ela na região do coração para que o adversário não viesse tentar alguma coisa contra a minha vida. E é interessante, meus irmãos, porque quando a irmã Thalia falou isso aí, eu me lembrei que quando estava na experiência, ela disse que o anjo colocou algum fogo ali, colocou a mão dela, pediu para ela colocar a mão em espírito, né? No coração, porque já teve situação de Satanás querer atacar o corpo dela, por isso que sempre que tem uma experiência a gente precisa ficar intercedendo. E dessa vez ficou eu, a minha filha, a irmã Mel, a irmã Marina, o irmão Gleidson e a irmã Vanessa intercedendo, para que não houvesse ali Satanás não tentasse tocar no corpo dela. E mesmo a irmã Thalia arrebatada, teve um momento da experiência que lentamente ela levantou a mão dela, mesmo arrebatada, o espírito não estando no corpo, ela levantou a mão dela muito lentamente, e a mão parou bem na região do coração do peito e ficou com a mão ali no peito. E isso, eu acredito que foi sim, na hora que o anjo colocava isso, esse fogo, né, nas suas mãos. Pode continuar. Bom, meus irmãos, depois que o anjo do Senhor, Gabriel, falou isso comigo, fez, né, saímos daquela sala e ele foi adiante de mim e me levou para outro lugar. E nesse lugar eu vi alguns pastores conhecidos daqui do YouTube mesmo. Vi especificamente 4 pastores daqui do YouTube e também uma mulher que foi levantada por Deus aqui no YouTube. E quando eu olhei aqueles, né, aqueles 4 homens, aquela mulher, e eu vi eles ali na minha frente, e o anjo do Senhor me disse dessa forma: este que vês foram levantados por Deus, mas caíram no laço do diabo. Uns por causa da fama e dinheiro, outros por causa da dureza do próprio coração e outra porque quis andar na sua própria direção. E esta outra pessoa porque quis andar na sua própria direção. Agora Satã zomba deles, pois são como os fariseus, acham que sabem de tudo e que são autossuficientes.
não recebem recado do Pai se foi enviado por um pequeno. São meninos na fé que pensam que conhece tudo sobre o reino de Deus. Satã está planejando corromper esses 2 pastores específicos que o Senhor me mostrou nesse momento, a qual Satanás está planejando corromper de uma maneira diferente. Aí, assim, agora eu quero comentar. Esses são 2 homens de Deus, de doutrina, certo? E que hoje não estão corrompidos, mas pelo fato de apresentarem umas características específicas, pronto, aí Satanás vai corromper, porque tem gente que pensa que a corrupção é só deixar a vaidade entrar. Então, aborde isso aí, irmã Thalia, por favor. E nesse momento, depois que citou esses 2 pastores, então o anjo do Senhor especificou um pastor que é de doutrina daqui do YouTube e falou: esse tal é um servo plaquista e rixoso. Não está agradando o Pai a forma que tem ferido a seus irmãos na fé. É como Pedro. E por isso vai se apartar da vontade de Deus para o ministério que Deus o entregou. Então, primeiro, o anjo do Senhor se referiu a 2 pastores e depois em específico para chamou esse pastor de rixoso, de servo plaquista, que tem ferido a seus irmãos na fé. Seguindo o recado que o Senhor entregou. O anjo do Senhor continua a dizer: Evangelho não se trata de cada um defender o que acha, mas vós, pastores, são carnais, pois nem sequer conseguem estar unidos em um só espírito. Cada um que quer ser o melhor, disputam entre si, devorando uns aos outros. Desse modo, é difícil entrar no reino de Deus, se não estiverdes unidos. Rogo-vos, pois, que sintam mesmo no Senhor. Entre vocês não há melhor e nem grande, todos estão na carne. Eles são como aqueles que crucificaram o Salvador. Assim fizeram com a que levantei. A que levantei, Deus está tratando aqui de uma mulher. Uma mulher que ele levantou. Sim. Recordando aos irmãos que esses que Deus está falando são pastores, pessoas aqui do YouTube, que são conhecidas aqui no YouTube. E o Senhor falou que tais tem feito com esta pessoa que Deus levantou, essa mulher, o que fizeram no passado com Jesus, crucificando. Continuando. São soberbos, assim como aconteceu contenda entre os pastores do meu servo Abraão e os pastores de Ló. Houve separação, e isto tem acontecido nos dias atuais. Cada um deles dizem que estão preocupados em defender o Evangelho. Mentirosos são. Estão preocupados em defender o que pensam. Se não mudarem essas práticas, irão se ver com o juiz naquele dia e serão condenados ao fogo eterno. Irmã Thalia, a gente chega e respira fundo, né? Porque agora a gente vai falando a respeito disso. Às vezes Deus levanta e, como eu falei, a pessoa não se corrompe pela vaidade, porém se corrompe pela dureza do coração, porque Deus chama de rixoso, de plaquista, de duro de coração. E eu me recordo que esse mesmo é um que Deus levantou. E Deus até já falou conosco. É um que Deus levantou. E eu me lembro de um dia que eu estava numa oração do canal e o Senhor me tomava na profecia para falar alguma coisa, algum recado para o povo que estava naquela oração. E no meio daquela profecia, enquanto eu entregava o recado, Deus me mostrava que tinha uma promessa bem maior para essa pessoa, porém tirou uma parte da promessa, justamente por a pessoa ser plaquista. Então, cada um que vai defender sua ideia, vai brigando pela sua ideia, e o Senhor está alertando. E tem mais coisas aí para a irmã Thalia especificar, né? Mas vamos lá, continuando. Sim, então, como a irmã Solange já citou, em específico desse pastor, né? E dessa outra pessoa, dessa mulher que Deus levantou.
estão fazendo, o Senhor falou que estão fazendo com ela, o que fizeram com Jesus. E algo interessante que Deus também falou foi que, no passado, os fariseus e saduceus tinham suas diferenças de pensamento, suas ideias diferentes. Porém, na hora de prender a Jesus, eles deixaram as diferenças de lado naquele momento e se uniram para prender a Jesus. Sendo que Deus falou que nos dias de hoje, o povo dele nem entende isso. É cada um, como Deus falou, querendo ferir ao outro. E não tem essa união, entendeu? Então, é um alerta de Deus. É um alerta de Deus. Para o Senhor chegar a fazer essa comparação, realmente é pesado. É interessante que se une para derrubar alguém, mas não se une para deixar as placas de lado, porque como eu já citei aqui no canal, quantas viagens nós fizemos para ir alimentar irmãos da nossa congregação? Nenhuma. Todas as viagens que a gente faz é para ir edificar pessoas de outros ministérios. Então, eu achei bem bonito, né? Ali no Congresso em Brasília, tinha pessoas de várias denominações. E ali houve essa união. Achei interessante isso, mas eles podiam se unir da forma que os fariseus e saduceus se uniram. E como eles se unem para derrubar alguém, se unir para edificar, deixar as diferenças do lado e começar a edificar. Tá. Pode continuar. Então, o Senhor falou com essa mulher que Deus levantou, né? Que são pessoas que foram chamadas e levantadas por Deus, porém que caíram no laço do diabo. Uns caíram por conta da dureza do próprio coração, outro caiu porque passou a querer andar na sua própria direção, entendeu? Então, como eu citei no início... Essa aqui, 2 motivos, né? 2 motivos. Então, como eu citei no início, esteja no espírito para entender de quem Deus está falando. E você citou esse aqui, os 2 pontos? Sim, que a mulher que Deus levantou havia caído no laço do diabo porque passou a andar na sua própria direção. O que Deus está falando aqui não é que a pessoa se corrompeu, não é que a pessoa, né? O que Deus está falando é que a pessoa caiu no laço do diabo por conta dos 2 motivos. Um motivo, os duros de coração, plaquistas e religiosos, enfim, feriram. Se uniram para feri-la. E a segunda coisa é que ela come isso e anda na sua direção. E isso foi um motivo de cair no laço do inimigo. Sim. Então, meus irmãos, nesse momento, o Senhor falou de outra pessoa também. Essa pessoa que eu vou citar aqui não é pastor, não é um pastor, mas tem um canal no YouTube também, e que não é a primeira vez que o Senhor fala a respeito desse homem. O Senhor já falou outras vezes também a respeito dessa pessoa. Inclusive, o Senhor a primeira revelação que o Senhor deu sobre essa pessoa, o Senhor me deu uma visão. Um anjo do Senhor aparecia na minha frente e me mostrava esse homem com um celular na mão. E ele entrava no canal Ministério Edificar e escutava as experiências que o Senhor nos deu, escutava e depois ia no canal dele e gravava, porém dizia que Deus havia mostrado para ele. E o Senhor falou que tinha uma má intenção por trás. E a intenção era de ganhar inscritos e fama. Então, a pessoa passa um recado que foi Deus que deu. Porém, a mentira é que Deus não deu para ele, deu para outra pessoa. E que a intenção dele ir lá e postar no canal dele é porque sabe que, enfim, aquela revelação vai chamar a atenção das pessoas, vai atrair inscritos para o canal dele. Então, acaba que ele acaba saindo como uma pessoa usada por Deus. Porque a revelação é verdadeira, foi Deus que falou, mas Deus não deu para ele. Aí vem inscritos, fama e dinheiro, né? Dinheiro, uma coisa, um abismo vai puxando o outro. E nessa experiência o anjo do Senhor falava o nome desse homem para mim, fulano, és um enganador.
inventando mentiras ao meu povo. Deixe o engano. E quando Deus me mostrou esse homem em específico e falou isso, em seguida também me mostrou um pastor aqui do YouTube também. E o Senhor mostrava eles e estavam no meio esses 3 pastores, esse 2 pastores e esse homem. Estavam ali no meio. Peraí, vamos por parte, para não confundir. Deus está mostrando esse irmão que não é pastor, mas que tem um canal no YouTube e está chamando ele de enganador. Aí fora ele, Deus mostra 2 pastores mais do YouTube. Sim. Ok. E esses 3 estavam no meio e ao redor dele havia algumas pessoas ali que paravam para escutar. E eles abriam a boca e começavam a falar, proferindo algo a respeito do evangelho. E quando eles abriam a boca, eu vi quando saiu um espírito em forma de uma fumaça preta saindo da boca deles e entravam nos olhos e nos ouvidos de quem parou ali ao redor para escutar. E aquelas pessoas ficavam como cegas espiritualmente e também surdas espiritualmente. E ficavam andando assim sem enxergar e sem ouvir. E o Senhor falou comigo que as pessoas que acompanham esses 3 homens estão sendo tocados pelo espírito de confusão. Quem ouve estas pessoas, entra o espírito de confusão na vida delas. Lembrando que esses 3 que a irmã Thalia está falando, tanto o irmão como os 2 pastores, os 3 são conhecidos aqui no YouTube, já não são os 3 primeiros que estava falando, os 2 primeiros com a mulher, agora já são outros 3. Outros 3. Ok. E aí Deus até fala desse aqui, que quando eu vi, testificou no meu espírito de tal forma que eu falei assim, meu Deus, esse aqui a gente vai orar pedindo a direção ao Senhor porque a gente precisa. Mas a gente vê claramente que não é Deus mais quem usa essa pessoa. Sim. Foi dentro desses 3, né, que estou falando, o Senhor mostrou, especificou um, né, que agora está corrompido, porque o propósito, o foco desse pastor é fama, dinheiro, inscritos no YouTube. Então, tenha cuidado com esses canais que você acompanha, pois muitas das vezes você tem pessoas que estão totalmente confusas espiritualmente, cegas, sem visão espiritual, porque está se alimentando de uma fonte que é podre, por isso tem te contaminado. Mas sabe por quê? Porque as pessoas veem, tipo, entre aspas, expulsando demônio, é Deus. E Satanás está fazendo um teatro que tá saindo, que não tá, mas ali é o espírito do engano atuando. Porque as pessoas acham que se estiver expulsando demônio já é Deus. Porém, a pergunta é, está expulsando demônio ou Satanás está fazendo um teatro para fazer o povo acreditar? Porque é interessante para Satanás fazer a propaganda. É interessante para Satanás fazer a propaganda de quem está corrompido, porque corrompe mais gente. Tanto é que Deus mostra aí para você um espírito de confusão que entra no povo que acompanha. Agora entra nessa parte, né? Então, meus irmãos, agora, como eu falei, alguns nomes Deus não permitiu, porém um nome específico Deus permitiu falar. E quem nos acompanha aqui de mais tempo sabe que o nosso intuito nunca foi promover confusão, contenda, esse negócio de ficar gravando vídeo para levantar, enfim, questões que não vai servir para edificação. Nunca foi. E eu acho que é a primeira vez, né, que Deus permite para revelar o nome de uma pessoa. Segunda, a primeira foi uma pregação que Sim. Deus deu a ordem de forma clara, que era para falar, e agora numa experiência. Nessa experiência. E aí eu quero retificar. Não é que Deus está permitindo falar. Permitir uma coisa, é que Deus ordenou falar. É bem diferente, né? Aí entra aquela parte do início que eu falei. Por isso que o anjo diz, não diminuir. Porque ele sabia que você ia poder querer diminuir e não querer dizer. Sim. Já antes dessa experiência, o Senhor me deu uma revelação com esse pastor. E o Senhor falava assim, que iria expor algo e que era para declarar, expor o nome da pessoa.
E o Senhor alertou, avisou. E quando foi nessa experiência, quando depois que o Senhor mostrou esse pastor, né, que o intuito dele aqui no YouTube é ter fama, dinheiro, inscritos. E o outro aí agora... Sim. Sim. E o anjo do Senhor falou: proclama e declara, abre a tua boca quando voltares. Falso profeta, enganador, tu és, Júlio César, falso profeta. Irei requerer de ti cada ovelha que feriste e tirasse da minha presença. Irei requerer de ti cada ovelha que feriste e tirasse da minha presença. Então o Senhor mandou declarar, proclamar que Júlio César é falso profeta e enganador, falso profeta. Lembrando que esse enganador já é outro, não é aquele que gravava as experiências, né? Não. Eu tô com todo cuidado assim, para não gerar confusão na mente de quem escuta e ser clara, acompanhando o que Deus falou. E aí tem o final aqui desse recado que eu achei interessante também. E depois que o anjo do Senhor mandou falar, né, declarar esse recado aqui, o anjo do Senhor falou: minha igreja, saiam já do meio da imundícia, vigia para não se contaminar e ser fermentado. O Todo-Poderoso não está se agradando com as contendas, divisões que está sendo feita por causa do homem. Então este é o recado de Deus para o seu povo. É interessante que Deus fala aí, né? Para um porque é plaquista e rixoso, para outro porque é duro de coração, para outra porque comeu a corda aí, né? Para outro que está querendo fama, dinheiro inscrito, até usando ali artifícios para chamar a atenção do povo, e esse último que foi declarado o nome, e o outro enganador que tem usado as experiências dos outros para se crescer, fazer fama, se promover em cima disso. Agora entra o que seria a segunda parte, né, da experiência, que a irmã Thalia vai abordar algumas coisas específicas sobre China, vacina, doenças, Vaticano, esse tipo de coisa. Enquanto ela se prepara aqui para abordar esse tópico, ver por onde vai começar, eu quero deixar claro lá, para finalizar essa parte, que quando Deus passou os recados do primeiro pergaminho para mim, eu não me sentia amada. Num dia Deus falava que eu era como o Davi, fazia o que ele mandava do jeito que ele mandava, e de repente, Senhor, sabe, fala tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, não me sinto amada. Até ontem eu era o Davi, agora eu estou sendo como assim, Senhor, reprovada? Mas é necessário, sim, para chegarmos no céu. E outra coisa que eu quero abordar, quando a gente ficava ali, e também a igreja vem conversar um pouco na hora do culto, isso com a porta fechada, e mesmo assim Deus requereu. E a irmã Thalia agora entra na parte final dos recados, e em seguida eu vou abordar algo também sobre Deus falou, que Deus considerou um crescimento para a gente, e a gente ficou, mas Senhor, a gente não quer isso, porque a gente quer ficar na mamadeira, não é verdade? A gente quer ficar. Irmã Thalia novamente com a palavra. Bom, meus irmãos, para finalizar o recado do Senhor, lembrando que talvez, porque ela está falando assim em tom mecânico, eu escrevi tudo que Deus falou com o temor de não diminuir e nem acrescentar aquilo que Deus falou, de falar literalmente somente o que Deus disse. Então, quando foi já finalizando a experiência, o anjo do Senhor me levou em espírito no Vaticano. E eu vi, né, aquele império, aquela obra, né, aquela arquitetura bonita ali. Eu vi, porém, naquela situação acontecia algo. Eu vi muitos jornais, em todos os idiomas eu via. E quando eu pegava um idioma de português mesmo, brasileiro aqui, eu li a notícia. Não sei, o Senhor não disse detalhadamente o que irá acontecer. Porém, no jornal era uma notícia que estava sendo proclamada para
todo o mundo. Uma tragédia que havia acontecido com o Vaticano. E quando eu li aquilo, o anjo do Senhor falou comigo que irá acontecer uma tragédia no Vaticano que vai abalar, que vai interferir na parte econômica do Vaticano, na parte financeira. E é algo que vai acontecer assim que ninguém vai esperar. Não sei se antes da volta de Cristo, depois o Senhor não disse, mas é uma tragédia que vai abalar, sim, financeiramente o Vaticano. Isso o anjo do Senhor deixou claro. Algo que vai acontecer, que vai ser dito para todo o mundo. Vai sair em todos os jornais, que vai abalar financeiramente o Vaticano. É como se fosse, Deus não disse isso, mas sim, é como se fosse um escândalo. Sim. Porque dependendo do tipo do escândalo, abala financeiramente. Vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver. Depois que o Senhor me mostrou isso, o meu espírito saía dali junto com o anjo de Deus e eu era levada para outro lugar. E nesse lugar eu via homens chineses e estavam ali sentados ali ao redor de uma mesa. E eu vi assim a bandeira da China ali neles, perto deles, e tinham muitos papéis espalhados na mesa. Muitos papéis estavam ali naquela mesa. E o anjo do Senhor, Gabriel, falou comigo que a China considera os outros habitantes de outros países como ratos de laboratório. Para fazer os experimentos? Sim, para fazer experimentos dele. E eu via eles conversando entre si, fazendo muitos planos para dominar o mundo. E o anjo de Deus falou comigo que a China, o objetivo final dela é dominar todos os países, exercer controle, poder, domínio sobre todos os países. E que a vacina foi, inclusive, uma estratégia de obter o controle sobre os países ali. E o anjo de Deus falou comigo que eles já estão planejando, fazendo já projetos para a próxima doença. Também o objetivo que o anjo do Senhor falou é tanto essa doença que surgiu agora, como a próxima, que a China já está planejando, projetando, com o objetivo de exercer ali controle e domínio sobre todos os países, não somente o Brasil, mas todos. Bom, sobre a primeira doença, né, o coronavírus, Covid, Deus já falou em outra experiência, então a gente já sabe que vem dali. A gente está falando aqui, não é nada de pesquisa, nem de suposição, é o que Deus falou. Sim. Certo? Deixa eu baixar aqui o fundo musical. E agora Deus falou que eles estão projetando a próxima doença, mas Deus falou se essa próxima doença já está em vigor, já foi lançada, se não foi, se já está atuando, se não está, pracando alguma coisa assim, ou não? Não. Eles só estavam ali começando a projetar, ainda não infiltraram, né, na raça humana. Você, irmã Thalia, saberia dizer se seria pior, se não seria pior do que essa, como seria o meio de propagação ou não? Ou Deus não falou isso? Não, Deus não detalhou essa parte. Só falou que seria uma próxima doença que Sim. eles estavam projetando. Sim, que vai ser essa doença, né, vai ser como o anjo de Deus falou, que a China considera os outros inferiores, né, como um rato de laboratório para experimentar os projetos, as doenças, os planos dele. Por isso que essa doença, essa enfermidade foi propagada. Então, eles matam 2 coelhos com a cajadada só. Além deles fazer o experimento com a doença, eles já manipulam a população, o povo, de um modo geral, as nações, no sentido de tentar alcançar o objetivo deles, que é dominar o mundo. É uma sede muito grande. Vou dizer até de uma obsessão para exercer o poder ali, ter domínio ali sobre
todos os países. Lembrando que nós não estamos dizendo que ela vai conseguir ou não. Estamos dizendo que eles têm essa sede e que eles fazem vários planos em todas as áreas para tentar conseguir. É interessante isso aí, muito interessante. Irmã Thalia, já que encerrou essa parte, vamos tecer alguns comentários antes de finalizar. Sobre aquela parte que o Senhor fala que a igreja precisa atingir um nível espiritual a mais. Essa parte foi específico para a nossa igreja, mas o que tem pessoas que admiram, essa questão de ouvir a voz de Deus de forma audível, é muito bom. Não é muito bom, a gente não quer perder, a verdade é essa. Porém, o Senhor falou que queria que a gente crescesse um nível a mais no sentido de estar no Espírito 100% e de tal forma para poder entender quando Deus fala, mesmo que Ele não fale de forma audível. E Deus considerava isso como um crescimento espiritual, né? Sim. E a gente considera como algo menos, mas o Senhor considerava como um experimento espiritual, um crescimento espiritual. Mas é interessante que não que a gente considere algo menos porque seja menos, é porque a gente sabe que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quantas pessoas que se corromperam justamente por conta disso? Porque se deixa levar pelo coração, sente no espírito, depois sente no coração e pronto. É complicado, né? Tanto é que Deus alertou a respeito disso. Achei bem interessante a forma como que Deus alertou os obreiros aqui, alertar para não se corromper, para não se exaltar. Até o projeto da Janela 10x40, que começa ali na África, né? A forma como Deus revelou quantas pessoas que vai e como vai ser isso. Eu confesso que fiquei maravilhada e quero deixar a oportunidade para a irmã Thalia para ter seus comentários finais e em seguida a gente quer orar, pedindo para o Senhor não deixar, né, que Satanás venha lançar seta no coração de quem ouviu, mas que haja crescimento espiritual e até mesmo se essas pessoas as quais Deus mostraram, ouvir, orar para que chegue até eles e que haja assim uma recepção para que o Espírito Santo não se distancie. Orar por quem vai agora receber Jesus como seu Salvador, né? Irmã Thalia, faça os últimos comentários. Pode fazer o apelo se quiser, irmã Thalia. Bom, meus irmãos, eu realmente vou somente me ater no que Deus, nas palavras que Deus disse aqui, para jamais você pensar como... Vai ter, né? Alguns que vão pensar, não, é para obter fama. Não, é justamente ao contrário. Se fosse na nossa própria vontade, a gente queria entrar dentro de uma bolinha para se preservar desse meio onde há muita contenda. Vamos parar também com, como Deus falou, né? A respeito desse pastor plaquista, rixoso. Vamos ter cuidado, porque às vezes a gente não mata com uma arma, com uma faca, literalmente, materialmente, mas quando Deus levanta alguém, a gente vai lá e sufoca, mata com palavras, impedindo que o ministério de Deus na vida daquela pessoa seja feito. Então, vamos ter mais essa visão de reino, como já foi falado aqui, já tem sido falado no canal. Vamos ter mais essa visão de reino e não de placa, não de não, ministério A, ministério B, não, porque todos vamos morar, todos no mesmo céu. Então, tem os pastores até mesmo que alimentam isso, essa rivalidade entre os irmãos. Os membros vai junto no pacote. Justamente. Então, ao invés de, como certa vez o Senhor me deu uma palavra para pregar, né? A respeito de Cristo ali no processo de ser crucificado. Pedro ferindo o soldado, e Jesus vai lá e sara quem ele não feriu. E no final Jesus também é ferido. Mas a oportunidade que Jesus teve, ele não feriu, ele sarou. Então venhamos não ferir o nosso próximo, mas sarar, ajudá-los. Amém? Esse negócio de estar indo no canal do outro, tá falando isso, fazendo vídeo, não, o Senhor não está nisto, Deus não está nisso, porque essas coisas só promovem contenda, não promove nem edificação, só escândalo. Então vamos guardar tudo isso que foi falado no nosso coração. E nesse momento já vou abrir, né, a oportunidade, o convite para você que se enquadrou
em uma dessas situações. E eu vou falar até mesmo de minha irmã Thalia, não recebeu recado? Não, recebi recado de Deus também para minha vida. Qual recado, irmã Thalia? Eu sendo reprovada em algumas situações, o Senhor falou. Então, a irmã Thalia não é perfeita. Às vezes as pessoas criam, né, essa imagem de heroína. Não, eu também estou entrando na olaria do Senhor. Quando fomos, né, ao Peru, acho que ano passado, sim, o Senhor falou comigo que estava me reprovando, que eu não me entreguei 100% no campo missionário. E quando foi também nessa experiência, o Senhor confiou um projeto nas minhas mãos e Deus falou que estava me reprovando de novo. E outra coisa também que Deus falou, negligência no ministério. Então, são coisas... a irmã Thalia não usa jeans, a irmã Thalia não corta cabelo, a irmã Thalia não usa maquiagem. Mas às vezes estou sendo negligente no ministério que Deus confiou nas minhas mãos. Então eu também faço parte de tudo isso, todo o recado que Deus entregou para a igreja de João Pessoa. Aqui estamos todos na olaria. A irmã Thalia também tem que ser tratada. Amém? Thalia, você me permite fazer um comentário sobre a sua parte? Sim. O Senhor falava comigo lá em Brasília, né? Que no campo missionário era para mim abrir a boca somente para edificar. E então eu fiquei assim, com bastante cuidado para não abrir a boca para falar coisa que não ia edificar, né? As pessoas que eu conversei, inclusive algumas, vão saber que a gente abordou esse tema. E quando Deus fala assim, irmã Thalia foi reprovada, a primeira coisa sobre os dons que eu sempre comento com ela, irmã Thalia, tem pessoas que estão mentindo por aí, até mesmo no YouTube, mas elas mentem com uma veracidade tão grande, passam a veracidade tão grande que parece até verdade. E você traz uns recados profundos da parte de Deus que Deus te dá e você fala com aquele desleixo, com aquela coisa. Usa melhor para edificar as coisas que Deus fala, né? Já tinha falado isso com ela e Deus falou justamente a respeito disso, essa negligência, é isso. Poder usar tudo que Deus falou de forma a edificar o máximo possível, né? E sobre a outra reprovação que Deus falou, porque talvez quem está em casa não está entendendo. E eu quero abordar isso porque eu sei que tem pessoas que precisam aprender isso em casa. Deus deu uma alma para a irmã Thalia cuidar, uma única alma. Essa alma eu dei para tu cuidar. Cuidar de uma alma é mais do que orar. É mais do que orar, certo? É orar, é aconselhar, é dar uma mão, é dar uma força, é puxar quando necessário for. E Deus disse, não, você foi reprovada porque Deus entendeu que ela podia ter, que você podia ter puxado mais essa alma, puxado mais, não é isso? Então eu resolvi falar, eu não ia falar, mas já que ela falou, então ela está me dando permissão porque ela mesma está falando. Porque eu sei que tem pessoas que não sabem o que é cuidar de uma alma. Cuidar de uma alma é você ver isso. Eita, a pessoa faltou na igreja, não faltou, está faltando isso, não está faltando. Então envolve o cuidado do alimento, da veste, do calçado, do alimento espiritual, do cuidado no sentido de aconselhar para a pessoa se estruturar. E alguém pode dizer assim, ela não estava fazendo. Estava, mas ainda não estava conforme o Senhor quer, não é verdade? Amém, irmã Thalia. Que Deus os abençoe a sua vida. Porque a negligente, se você for olhar no dicionário, ser negligente é não ser completo no sentido da responsabilidade, desleixar um pouco, Então, dar um pouco mais de atenção. Descuide, ela olhou aqui no dicionário agora. Então, guarde essa palavra no teu coração e vamos agora fazer o apelo. Para quem estava desviado até agora, fraco na fé, em pecado, ou quem nunca recebeu Jesus como seu Salvador. Depois de tudo que nós ouvimos, sabemos que Deus está no controle de nossa vida, deve estar. E entregue sua vida nas mãos do Senhor para Ele controlar 100%. Entregue sua vida nas mãos do Senhor para que quando Jesus voltar, você não seja deixado para trás. Entregue sua vida na mão do Senhor, renunciando o seu pecado, sua carne, ainda que doloroso. Renuncie o teu pecado, se arrependa aí do teu pecado, onde você estiver agora. E nós queremos aqui agora orar pela tua vida.
Entrega as tuas mãos na vida do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando e está às portas. Ou melhor, entregue sua vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor está às portas. Eu vou orar por você agora. Fecha os teus olhos, não importa onde você está. Você aprendeu hoje um pouco mais de purificação interior, de santidade verdadeira, santidade interior, amém? Que está aliado. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero, meu Pai, em conjunto aqui com a irmã Thalia, orar pela vida de todos que estão agora se rendendo aos teus pés. Não sei quantos, se 1, se 2, se 3, se 10, não sei quantos, mas esse que estava fraco, que estava em pecado, que estava alimentando sua carne, que estava desviado, afastado da tua presença, distante de ti, essa pessoa que está se entregando ao Senhor, que está recebendo Jesus como seu Salvador, para que o Senhor venha libertar, para que tu venhas transformar, escrever o nome dele e o nome dela no teu livro da vida, selar com teu precioso sangue, sustentar. Ó Deus de poder e graça, em nome de Jesus, da estrutura, da força, fortalece o teu povo. E se tiver alguém, meu Pai, com correntes, Jesus, que foi lançado a partir de pactos satânicos, conscientes ou inconscientes, ó Senhor da glória, que é vítima de obra de macumbaria, de feitiçaria, de maldição, que tu venha desfazer, que tu venha quebrar, que tu venha libertar para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Liberta este homem, esta mulher, esse jovem, essa jovem. Liberta essa pessoa, meu Pai, essa criança, esse adolescente. Transforma, escreve o nome dele e o nome dela no livro da vida, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, que essa pessoa permaneça de pé. Liberta, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Quem se despede é a sua irmã em Cristo, Irmã Thalia. e a sua irmã em Cristo, Solange Souza, do Ministério Edificar. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, né? Louvado seja o Senhor. E se algum irmão ou irmã quiser postar, nós autorizamos, desde que você poste por completo para que não promova contendas. Poste a experiência por completo, do início ao fim, porque se o objetivo é ganhar almas, então que seja do início ao fim para edificar e não promover contendas. Amém? Se você sentir no seu coração de deixar seu like, de compartilhar, que faça isso em nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor a todos. Deus abençoe.